todos, não podia carregar uma cadeira, não podia carregar uma mesa, não falava direito. Eu recebi, não falavam. Mas pessoas de um coração assim, grandioso. Seu João, né, que faleceu, e lá. Então, assim, pessoas assim, que tinham estes defeitos, mas se transformaram dentro do Geraldo Teixeira, porque os filhos estavam lá, os netos iam estudar lá. Então foi uma equipe assim maravilhosa, parece que foi um dom de Deus mesmo. Eu entrei de manhã lá às 7 horas com a frigideira e o relógio, o carro e a cerca do Geraldo Teixeira cheia de pais e mães. Aí eu mandei os meninos entrarem, aí eles falaram, você vai tapeando o ano letivo enquanto os professores fazem concurso. Eu só tinha 5. A sala dos professores, a mesa eram tijolos e nós sentávamos em tijolos. Uma vizinha nossa, que eu esqueci o nome, faleceu, eu comprei uma mangueira com o meu dinheiro e punha a mangueira na casa dela, ela me fornecia água. Os meninos, depois da aulinha, tinha a equipezinha que pegava o meu balde, porque o Geraldo Teixeira, ele nasceu com a ajuda dos alunos. Eles pegavam os baldes para mim e jogavam no banheiro. Não tinha água. Os alunos é que limpavam sempre a escola, não tinha ninguém. Aí ela me fornecia água. E eu fiquei exatamente uns 20 dias, todo dia dando aula para esses 900 sentada no tijolo. Como eu era professora de português, eu aproveitava. Eu tinha dado aula de educação moral e cívica, SPB, então a minha aula era variada, eram assuntos atuais e os pais lá na cerca me ouvindo. Tinha que ter uniforme. Aí criei o escudo, falei com eles, vocês vêm com o uniformezinho dado do grupo e nós vamos pôr o escudo. Eles não tinham condições, eles não tinham lápis, não tinham caderno, a prefeitura não dava nada não. Aí nós fomos, aí foram chegando os professores concursados. E à medida que eles foram chegando, nós fomos montando o horário de escola. Isso tudo ainda em alvenaria, nós sentávamos em tijolos. Os primeiros professores foram também a alma do Geraldo Teixeira. Eu sempre gosto de falar que não fui eu sozinha, eu poderia ser o comando, mas houve uma equipe maravilhosa. São professores que hoje são PhD da Federal, defendendo tese, dando aula. É gente da pesada que foi para lá e disseram, e defenderam até teses com os alunos, né? A Naizinha na geografia, a Júnia de história, tudo embasado no Geraldo Teixeira. Nós começamos a nossa história assim por causa de uma política horrível, né, da prefeitura que não tinha. E porque senão os pais até matavam o prefeito e ele não ia ser reeleito. Essa é a verdade. E teve uma greve séria em Belo Horizonte, que eu estava contando o caso aí de pedreiros, que desceram os pedreiros, porque o bairro nosso era pobre mesmo, né? Todo mundo lutando. Eu tinha muito pai pedreiro, servente, mães, lavadeiras. Pessoal, eles desceram para a cidade com cada porrete desse tamanho e foram quebrando o Antônio Carlos. E o Barreiro veio, porque as duas potências da época eram o Barreiro e Vendanópolis, em termos de população e de atitude. Era pessoal guerreiro. Então eles foram descendo. Eu falei com uma pessoa que eu me emocionei, porque eu fiquei na porta do colégio com medo, porque o colégio era todo de vidro e os meninos lá dentro. Eu fiquei com medo, porque cada um com a cara, né, de bravo mesmo, me deu razão, não era contra a greve. Eles foram passando pela grade e o líder dizendo para eles no megafone, essa escola ninguém põe a mão, nossos filhos estão aqui, meus netos, ninguém, respeito. Eles passaram em silêncio pela escola todinha e eu vendo, porque nós tínhamos uma aula só de manhã porque não tinha luz, né? Aí eles passaram em silêncio quando chegaram lá na Vilarinho, né? Sei lá, Vilarinho, aquela principal, aí que eles começaram. Eles fizeram um minuto de silêncio ao atravessar. Então foi um momento muito bonito. E nesse meio tempo, nós tínhamos 1000 pedreiros lá. Quem é aluno lá do início sabe. Aí teve uma greve geral na prefeitura, nas escolas primárias. E o professor Guilherme me telefonou na minha casa, porque Geraldo Teixeira não tinha nada. Até o telefone de Geraldo Teixeira foram os pais que me deram. As irmãs não deixavam eu telefonar lá. Às vezes não tinha menino que passava mal, eu ia pedir à irmã se eu podia ligar. Não. Aí eu fiquei raivosa. Acho que eu peguei uma bola lá, fiz uma rifa, porque lá tudo era rifa, né? Rifa de bola, rifa de bicicleta. Os meninos me ajudaram.
Nós compramos o telefone por causa disso. Eu não tive respaldo nem da igreja. Né? Então são depoimentos que deveriam ter sido gravados mesmo. E eu não tenho medo de dizer isso. Aí eu fiquei raivosa. Voltada, conversei com um grupo de pais, dona Márcia, vamos comprar um telefone. Então o Geraldo Teixeira, tudo era dos pais, menos as cadeiras e as mesas. Aí ele falou, Márcia, eu estou perdendo ovos, estou perdendo queijo, estou perdendo frango, está tudo perdendo as escolas. Eu falei, professor, manda para mim, eu vou guardar aqui, eu tenho muita gente para comer isso. Ah, mas não pode dar. Eu falei, por quê? O dinheiro é do povo. Ué. Aí eu vou arrumar uns caminhões aí. Aí eu tinha uns pais mesmo, eu mandava os meninos avisar, fala com o seu pai que tem caminhão. Eu sei que eu arrumei 5 caminhões. Subi em cima deles com os funcionários e saímos recolhendo tudo daquela região. Aí eu mandava os meninos, agora vocês vão trazer jornal, vão trazer sacola, vão trazer tudo. E todo dia os meninos saíam com uma dúzia de ovos, um queijo, um frango, e eu dava tudo para os pedreiros comer. Porque eles não tinham, havia a marmita deles, eu chorava. Arrumei uma cozinheira lá, ela fazia comida para os meninos, fazia comida para os pedreiros, e foi aquela fartura só. As salas de aula de baixo era só uma sala só de queijo, uma sala só de ovos, e frango, e aqui os meninos saíam. Então, esse foi o nosso início, o início de luta, de política e tal. E fomos. O colégio foi pegando fama pelo ensino, equipe nova, como eu era supervisora pedagógica, aí eu era supervisora do geral também, fui colocando uma turma que veio de outras escolas, às vezes era contra as minhas atitudes pedagógicas, porque na outra não era daquele jeito, mas eu, quando eu sentava ali, via aqueles 900 crianças olhando para mim, acreditando em mim, em silêncio, eu falei, eu estou fazendo algo, eu formei. Então, é algo que eu tenho que fazer, tenho que me dedicar a esses meninos, porque eles estão desamparados. A prefeitura de coisas aqui nesse estacionamento para mim. Então, eu tenho que lutar por eles. Então, o meu ideal nasceu aí, nesses 900 crianças, esses primeiros alunos, que um dia, se puder fazer o levantamento, são os heróis do Geraldo Teixeira, por essas crianças, os seus pais que me deram tudo para a escola. E ali nós fomos crescendo pedagogicamente. A Laide deve ter vivido momentos em que eu brigava com a prefeitura, ele está falando que até os professores tinham medo, mas o prefeito tinha medo também. Ele ligava e falava, tem que fazer isso. Eu falei, não vou fazer, não está certo, não concordo, não quero ingerência política. A vida inteira eu lutei 10 anos contra ingerência política na educação. E luto até hoje, acho que é uma praga. Então, nós fomos trabalhando. Hoje as escolas têm tudo. Os professores não ganhavam uma aula, né, para preparar a aula. Os coordenadores meus de disciplina não ganhavam nada. Aí eu ia para a prefeitura, brigava, conseguia 5 aulas para cada coordenador, né, Laide? Eu fazia reunião todo dia, nós sentávamos, eu tinha reunião com os coordenadores, terminava as aulas 30 minutos, 40, mais cedo, turno da tarde, os professores reuniam para discutir pedagogicamente as nossas atitudes. Toda quarta-feira. Tudo era assim. Às vezes eu punha as turmas, enquanto os professores reuniam, eu ia para o auditório bater papo com os alunos sobre uniforme, sobre isso, sobre aquilo, para poder não ter prejuízo na carga horária. Não era hora cívica não, aquela era auditório mesmo. Às vezes era sexta série, às vezes era quinta, o resto ia embora. Então o Geraldo Teixeira nasceu disso, dessa equipe. E esses primeiros professores, esses primeiros coordenadores, que determinaram, claro, eu também falava, e eles iam aceitando as diretrizes e criando outras, novas. Nós tivemos experimentos no departamento de História, experimentos em Geografia, Educação Física tinha ideias brilhantes, né? A parte de arte, né? O professor apresentava o projeto para mim. Hoje a prefeitura paga para fazer projeto, lá a gente não recebia nada, né? Projeto da guitarra, projeto da banda, projeto da flauta. Isso tudo era arrancado assim com sangue por nós. Claro que eu ia na frente. Não, ele falou, não gosto da mídia. Eu nunca gostei da mídia, nunca me viro na mídia, no Geraldo Teixeira, não gosto. Era uma luta, porque quem estava sentada num topo de árvore, olhando para 900 crianças desamparadas, e eu era uma revolucionária, eu estava na faculdade no tempo da Revolução, né? Então eu via que aquilo aqui, o desprezo do poder público com o povo, então isso eu abracei essa causa.
Então, o meu idealismo como professora foi realizado no Geraldo Teixeira, não no Marconi, que era uma elite, que eu tive que sair da sala de aula do Marconi. Eu lecionava na quinta série à tarde, porque na época era ministro de Relações Exteriores o Magalhães Pinto, e o professor, na época não tinha concurso para professor do municipal. Era com política muito grande que você dava aula lá. Depois é que abriram o concurso. O Magalhães Pinto ligou de Brasília, falando com o professor Guilherme, não vou citar o nome do deputado nem da esposa dele, que ele precisava de 15 aulas à tarde para fulana de tal, porque ela estava cansada de ficar em casa e ela queria dar aula. Aí o professor Guilherme reuniu, que eu era secretária também do departamento de português. Márcia, reúne os professores de português, tira a aula de cada um, porque eu tenho que dar para fulano. Falei, professor, não acho justo, não acho justo mesmo. Os professores têm o salário deles, têm a família deles, nós vamos diminuir o salário deles. Ah, são seletistas. Professor, vamos estudar uma nova proposta e tal. Falei para ele, professor, tira minhas aulas, entrega para ela, porque é o que ela está querendo, e eu fico aqui ajudando o senhor. Foi aí que eu passei. Ele sabia que eu tinha curso de pedagogia e supervisão escolar. Ele falou, então você vem ser minha assessora, me ajudar. Na prefeitura não tinha nada disso. Falei, então tá, foi assim. Que eu saí da sala de aula, foi também por causa de uma ingerência política. E isso tudo, eu carreguei essa carga toda para o Geraldo Teixeira. Então lá eu comecei a lutar mesmo. Enchi a minha paciência, eu xingava. Ele falou no Irani, na foto, eu falei, o Irani, a única coisa que ele fez de bom lá foi me ajudar a implantar o segundo grau, o resto eu não sei o que ele fez lá. Mas ele não dava, interferia em nada lá na escola. A mulher dele, 4